qual que será o valor máximo decorrente que esse circuito aqui, de novo, né? Supondo que o equivalente de deverância é o valor de VTH e RTH sejam fixos, não mudem, não sejam alterados, e que eu possa variar apenas a resistência RL de carga. Então, qual seria o valor máximo decorrente que seria possível ter aqui nesse circuito? Bem, o máximo decorrente vai acontecer se essa resistência que está bloqueando, está ajudando a bloquear a passagem de corrente, ela tiver o menor valor possível, né? Então, se eu diminuir o RL nessa relação, lembrando, para um valor fixo de VTH e RTH, né, inalterado, o menor valor possível de RL vai fornecer a máxima corrente fornecendo aqui, circulando aqui nesse circuito. Ou seja, quando o RTH, aliás, o RL, a resistência de carga for nula, for simplesmente um curto-circuito, né, quando ela for um curto, então a gente vai ter o valor máximo de corrente, que vai ser aqui no caso, vai ser simplesmente a tensão VTH dividido por RTH. Né? Então este aqui seria o valor de corrente máximo que poderia fluir nesse circuito. Né? Mas se a minha resistência é nula, se é um curto-circuito, o potencial que eu tenho aplicado aqui, que eu vou chamar simplesmente de V, né? Se a resistência é máxima, no entanto, como o potencial ali é RL vezes I, e se RL é nulo, então o potencial será nulo, né, sobre a resistência, porque ele é um curto. Se ele é um curto, exatamente, o potencial sobre esse curto tem que ser 0 volts. Então a potência sobre essa carga RL, se ela tiver uma resistência nula, embora ela tenha uma corrente que é máximo, o valor máximo possível da corrente, a tensão vai ser mínima, né? Tão mínima que chega a ser nula, então, ou é nula, né, na verdade. Então, a potência será nula, a potência dissipada nessa carga é nula. Ou seja, não tem potência nenhuma sendo dissipada nessa carga, certo? Então, embora a gente tenha o valor máximo de corrente fluindo por essa carga, RL, né, a gente vai ter um potencial muito baixo. O mesmo acontece se não for exatamente nulo, ou similar acontece, né? Se RL não for exatamente nulo, a gente não tem uma resistência nula, a gente não tem a corrente máxima, mas quanto menor for o RL, maior vai ser essa corrente. Né? Então, maior a corrente, a gente poderia intuir que a potência seria maior, porque eu tenho maior corrente. Porém, se a resistência for muito baixa, o meu potencial também vai ser muito baixo. E aí minha potência tem valores muito pequenos. Né? Então não adianta, eu não vou conseguir um máximo de potência para um máximo de corrente no circuito. Né? O mesmo, ou a mesma análise, vamos fazer qual seria o valor máximo de tensão daquele potencial ali sobre a resistência de carga. Para que ponto, né, seria atingido, seria possível atingir esse potencial aqui V sobre RL máximo? Para que valor de resistência? Mantidos inalterados as tensões da minha fonte e da minha resistência de TVNAM. Né? Bom, a minha tensão, a expressão para tensão sobre essa resistência aqui, ela é dada, a gente pode determinar ela como a resistência RL vezes a expressão da corrente. A expressão da corrente a gente determinou como depende da tensão de TVNAM dividido por RL mais outra ordem aqui que a gente tinha colocado, né? RTH mais RL, só invertendo a ordem, como a gente tinha determinado anteriormente. Né? Essa aqui é a expressão, isso aqui entre parênteses é a corrente. Corrente vezes a resistência RL dá o potencial. Então, para que valores de RL, né, a gente atingiria um valor máximo da tensão, não é da tensão VTH, é da tensão V sobre a resistência RL. Né? Desse potencial aqui. Ó. Bom,
quanto maior for o valor de RL, né, se eu tiver um RL nulo, meu potencial é nulo. A gente já viu isso. Se eu aumentar o potencial RL, o potencial é diretamente proporcional a RL. Se eu tiver um valor muito grande de RL, a gente vai ter aqui um valor do potencial que tende, aplicado sobre RL, que tende a aumentar. Se o RL for um valor infinito, né, vamos dizer que no limite em que RL tende a um valor muito alto, né, então a gente tem uma expressão aqui que dá infinito sobre infinito, é uma indeterminação, né? A gente não tem como determinar esse valor, mas se a gente aplicar a regra de L'Hopital, então a derivada do numerador em relação a RL vai ser VTH, e a derivada do denominador em função a RL vai ser 1. Né? Ou seja, então esse limite ele leva para, se o RL tende a infinito, a tensão V sobre esse resistor RL tende à própria tensão VTH. Isso faz algum sentido? Vamos pensar. Qual que vai ser a corrente no circuito? A corrente, se a corrente é dada por VTH sobre RTH mais RL, né? Então, no limite em que RL tende a infinito, essa expressão aqui tende para VTH sobre um valor muito grande, né? RL mais RTH está tendendo para infinito, então isso aqui tende, esse denominador tende para infinito, ou seja, o VTH, o limite, a corrente, aliás, tende para zero, né? A corrente tende para 0 amperes. Significa que essa resistência aqui, se ela tiver um valor muito alto, ela se comporta simplesmente como um circuito aberto, ou um caminho que está aberto, né? Ela tem uma resistência RL que tende para um valor muito alto, significa um circuito aberto. E essa corrente realmente tem que ser nula, né, se essa resistência for muito alta. Então, novamente, qual que vai ser o potencial aqui nesse caso? O potencial, então, se a corrente é nula, ó, a queda sobre essa resistência aqui é 0 volts, porque não tem corrente fluindo. E aí toda a minha fonte aqui, ó, VTH, vai estar sendo aplicada nesses terminais, né, sobre RL. Então o potencial V vai realmente ser VTH. Esse é o maior valor possível de VTH. Eu não posso ter um potencial aqui sobre essa resistência que seja maior que o potencial dessa fonte, certo? Significa que daí esse resistor aqui estaria fornecendo mais potencial. Não tem como ver a potencial sobre a resistência RL ser maior que o potencial da minha fonte, né? Então, a tensão máxima sobre RL, ela é obtida, ela vai ser igual, no máximo ela pode ser igual à tensão da minha fonte, e ela é obtida quando o RL tende para um valor muito alto, né? Ou para um RL suficientemente alto aí que a tensão já se aproxima, o circuito já se comporta como um circuito aberto. Porém, a corrente vai ser nula, né? Então, embora a gente tenha uma tensão, nesse caso aqui, que o RL, vamos dizer, ele tende para infinito, a tensão ela tende para a própria tensão da fonte, mas a corrente tende para zero. Então, novamente, a potência de RL vai ser nula. Por quê? Porque ela não tem corrente circulando por ela, né? Então, a potência que esse elemento aqui, esse resistor, ele pode receber, pela análise que a gente está fazendo, ela não ocorre, a potência máxima que esse resistor aqui pode receber desse circuito, não ocorre nem quando a corrente for máxima, porque a corrente máxima significa um curto, e um curto significa que o potencial é zero sobre RL. E a máxima potência que esse RL pode dissipar também não ocorre quando a tensão é máxima, porque se a tensão é máxima, significa que
não tem corrente fluindo aqui por RL, não, ou que esse RL é muito alto, tal que a corrente sobre ele é nula, ele se comporta como um circuito aberto, né? Então a potência máxima não ocorre nem quando a corrente é máxima, nem quando a tensão é máxima, né? Ela vai estar em algum ponto entre esses dois extremos, né? Nem no extremo de corrente, nem no extremo de tensão. Então vamos continuar nossa análise para ver exatamente em que ponto que eu posso obter a máxima potência fornecida para esse RL, né? Qual que é a máxima potência que é possível extrair desse circuito, certo? E fornecer, dissipar nessa minha carga.